Queridos, abra a palavra do Senhor no livro de Números. Números tem esse nome porque eles começam a contar, o número ali dos filhos de Israel, saber cada um da sua tribo e orientações sobre algumas leis, instruções sobre o povo. Aqui eles estão no pé do Sinai e logo vão ter a caminhada de peregrinação à terra prometida. Então ainda é recente a saída do povo ali do Egito. Então por isso há esse censo aqui, essa orientação no livro de Números. Números, capítulo de número 6, depois de algumas instruções, algumas orientações sobre algumas leis, e já se preparando também para o tabernáculo, como eles deviam estar diante do Senhor, há uma bênção para essa peregrinação, por esse caminhar. Antes deles saírem, há uma direção de Deus sobre o povo. E isso devia ser feito pelos levitas, de modo especial, os sacerdotes. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por nos reunir aqui como igreja, e nessa noite aprender de ti, conhecer mais da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que nós possamos, ó Pai, aprender e viver o que a tua palavra nos ensina. Pai, aquilo que o Senhor já falou no meu coração, fala o coração da tua igreja também, para que possamos sair daqui edificados e abençoados pela tua palavra. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, queridos, que Deus, esse Deus tremendo e maravilhoso, é um Deus de bênçãos. Por isso, que a bênção se derrame sobre nós, porque esse é o desejo de Deus. E o texto é bem claro aqui, e como eu sempre falo, o alvo desse texto é a bênção. Mas há um recheio aí, há um sanduíche aí, no versículo de número 23 e o versículo de número 27. Ele fala que abençoareis os filhos de Israel, e no final, os filhos de Israel eu abençoarei. Então é de propósito que ele faz isso, dá ênfase de que essa bênção é para os filhos de Israel, aqueles que fazem parte da aliança. E quais são essas bênçãos sobre os filhos de Israel? Lembrando que nós somos o Israel de Deus. Nós lemos no Salmo 128 no final: paz sobre Israel. Estamos preocupados com a guerra, não só com a guerra ali Israel e Irã, mas também com as outras guerras. Israel não é o relógio de Deus. O relógio de Deus é o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Não é porque espirra lá, agora Jesus vai voltar. Desde 1940 até antes, Jesus vai voltar. E a gente fica marcando. A gente agora tem que se preparar. Prepare antes então. Acerte sua vida com Deus. Cadê o povo? Jesus está voltando. Fica mandando para mim um monte de vídeo lá. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas não vem na igreja. É aqui que nós temos que estar como igreja, como povo de Deus. Quer ser abençoado? Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Vai ficar bravo comigo, não tem problema. Certo? Vai mandar daqui a pouco um recadinho aqui. Que não é um, tá? Não é 2, não é 3, não é 4. É um monte. Pastor, e esse vídeo aqui? Isso é inteligência artificial, não aconteceu isso não. A gente tem que ficar explicando as coisas. Não, isso aí é real mesmo. Caiu bomba lá mesmo em Israel. Certo? Por isso, paz sobre Israel, Israel de Deus, sobre as famílias. Essa é a bênção que nós precisamos. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós.
que nós sejamos encharcados pelas bênçãos de Deus, independente das circunstâncias, que nós estejamos sempre preparados para a vinda do Senhor, que Ele nos encontre fiéis na vinda dEle, e abençoados e abençoadores. Que assim sejamos, que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Perdemos um costume, não é? Muitos perderam esse costume. Era um costume, quando nós chegássemos em casa, depois de um dia de trabalho, ou quando nós fôssemos dormir, ou quando nós íamos visitar um parente bem próximo, os avós, os tios, era pedir a bênção. Bença mãe, não era benção mãe, bença mãe, bença pai, bença avô. Deus te abençoe, meu filho. Era assim, que nós pedíamos a bênção, e o maior abençoava o menor. É sempre o menor que pedia a bênção para o maior, e a Bíblia nos instrui isso. O maior é que abençoa o menor. Essa é a regra. E nós perdemos esse costume. E a gente podia buscar esse costume. E a gente não dormia, eu não dormia sem a bênção da minha mãe. Boa noite, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Você tem um bom sono. E analisando esse texto, essa bênção, até hoje, as mães judias, piedosas, proclamam essa bênção sobre a vida dos seus filhos. Quando eles saem para a escola, eles pedem que o Senhor resplandeça o rosto sobre eles, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te traga paz. Quando eles vão para o trabalho, há essa bênção. Quando eles vão dormir, há essa bênção sobre os filhos. Quando eles vão à guerra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até hoje, é proferida essa bênção nas sinagogas judaicas, é proferida essa bênção sobre os filhos dos judeus, e até hoje essa bênção nas nossas liturgias é também derramada sobre a igreja. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre os ensinamentos. Por que essas bênçãos são derramadas sobre nós? Quais são os benefícios dessas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja? Como que nós somos alcançados por essa graça, pelas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós? Gostaria então de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: as bênçãos derramadas sobre nós. O contexto histórico, esse texto foi escrito no deserto, num contexto aqui de um tempo de muita dificuldade. Eles estão ali numa terra árida, com escassez de água, com escassez de alimento. Eles estão prontos para fazer uma peregrinação que não seria fácil, com muita dificuldade, até a terra que Deus havia preparado a eles. Eles estão aqui nessa jornada, e antes deles saírem, Deus dá uma ordem aos sacerdotes, para que possam abençoar os filhos de Israel. E ele profere essa bênção ao povo. Diante dessa caminhada, em quem confiar? Como podemos ser bem-sucedidos nessa jornada? Como viver enquanto não chega a terra que mana leite e mel? Quem ia nos sustentar? Quem ia nos proteger dos inimigos? Moisés quer imprimir no coração do povo que Deus é quem guarda, Deus é quem vai sustentar, é Deus quem vai dar a paz em meio às tribulações. Deus é que vai estar com eles no meio dessa caminhada até a terra prometida. E na nossa caminhada, queridos, quem que vai nos sustentar? Num tempo de tanta luta, tribulação, quem é que vai nos dar a paz? Onde vamos encontrar essa paz? Onde vamos encontrar guarida? Onde vamos encontrar segurança, descanso, sustento, provisão para a nossa jornada até a Jerusalém celestial? Se não for a bênção de Deus, queridos, nós estamos perdidos. Deus é o Deus provedor. Deus não apenas nos criou, Deus não apenas nos salvou, Deus também provê, nos sustenta todas as coisas para que possamos estar firmes até o dia de Cristo Jesus.
E são as bênçãos de Deus, as provisões de Deus, ordinárias e extraordinárias, espirituais e materiais, que nos sustentam na nossa caminhada, nesse mundo de tanta luta, de tanta tribulação. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Por que Deus derrama essas bênçãos sobre nós? E a primeira lição que a gente aprende aqui, antes, vocês veem que eu gosto das bênçãos, né? E estudando sobre as bênçãos, eu preparei algumas bênçãos que eu profiro sobre a vida da igreja. A primeira, eu escolhi vários textos aí, né? Que o Senhor abençoe em cima, embaixo, atrás, diante, do lado, em você. Eu fui lá, é uma bênção do 3º século, e eu dei uma recheada com alguns textos bíblicos aí, para poder abençoar a igreja. Não é isso que eu faço, às vezes, no final do culto? Há uma outra também, várias bênçãos, né? Essa aqui peguei vários textos de bênção. E a segunda é essa aí, que o Senhor esteja acima de ti, que o Senhor esteja abaixo de ti, que o Senhor esteja à tua frente, que o Senhor esteja às tuas costas, que o Senhor esteja ao teu lado, que o Senhor esteja em ti. Isso não quer dizer que Deus não está em mim. É só dizendo, reforçando, que o Senhor continue em você, para te fortalecer, te abençoar. É assim. São bênçãos que nós recebemos do Senhor. Deus é um Deus de bênçãos. E por isso nós temos que proferir as bênçãos diante da igreja e nós abençoarmos uns aos outros e, de modo especial, abençoar os nossos filhos. Porque Deus derrama suas bênçãos? Porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Deus. E é interessante, não é por acaso que está escrito aí, Senhor, Senhor, Senhor. Quando está escrito Senhor em caixa alta na Bíblia, principalmente na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, está dizendo que é Jeová. Toda palavra no Antigo Testamento que está escrito Senhor em letra maiúscula é Jeová. Quando está com só uma letra maiúscula, só o S, pode ser Adonai, pode ser El Shaddai, pode ser outra derivação que fala sobre Deus. Mas o nome de Deus, no Antigo Testamento, em caixa alta, Jeová, Jeová e Jeová. Os judeus não entendem isso. Por que 3 vezes? Nós entendemos. Nós sabemos o porquê. Para eles é só um superlativo, né, de Deus, como santo, 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 eles não têm o santíssimo, então eles falam santo, santo, santo. Para não dizer Deus grandão, ou mais sei lá o quê, eles dizem santo, Senhor, Senhor, Senhor. É de propósito que ele faz isso. Por que isso? Porque ele quer dizer que Deus, 3 vezes a repetição do nome de Deus, para que o povo saiba de onde vêm as bênçãos de Deus. Porque a bênção de Deus é derramada? Porque Deus está deixando bem claro ao seu povo que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Nós não adoramos as bênçãos, adoramos a fonte de todas as bênçãos. É Deus quem nos abençoa, tanto as bênçãos materiais quanto as bênçãos espirituais. Se o Senhor é o nosso pastor, nós somos o povo mais feliz dessa terra e mais abençoado dessa terra, porque nada nos falta, porque o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Deus supriu todas as necessidades do seu povo. Isto aconteceu porque eles estavam debaixo daquele que é a fonte de todas as bênçãos. Nos 40 anos no deserto, apesar das dificuldades, apesar da murmuração do povo, apesar do pecado do povo, não faltou água, não faltou comida, não envelheceu a roupa, não envelheceu os calçados, mostrando que Deus estava com eles. E se Deus está conosco, queridos, nós vamos ter êxito, bênçãos para a nossa jornada. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Adore ao Senhor, que é o Senhor dessas bênçãos. Não fique só com os olhos fitos nas mãos do Senhor. Quando nós nos achegamos para adorar ao Senhor, nós não viemos aqui para ficar olhando as mãos do Senhor. O que Ele tem para nos dar? Nós olhamos a face do Senhor, por aquilo que Ele é,
pela sua grandeza, pela sua bondade, pelo Deus provedor, que sabe das minhas necessidades. Ele sabe, quando eu peço pão, Ele vai me dar pão. É esse Deus que provê todas as nossas necessidades. A Bíblia é categórica em afirmar que a bênção de Deus, em Provérbios 10, 22, a bênção de Deus é que enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Quem é abençoado por Deus é rico. E quando ele fala de riqueza aqui, não é só dinheiro, não. É rico de paz, rico com a sua família, é rico de ter a presença do Senhor. E quando nós temos essa riqueza, essas maravilhas, nada nos dá desgosto, porque nós olhamos para a face do Senhor e não para as suas mãos. Deus é a fonte de todo bem, dele procede toda boa dádiva. É Deus quem fortalece as nossas mãos para podermos batalhar no dia a dia. Por isso toda a honra, toda a glória, todo o louvor a esse Deus que provê todas as nossas necessidades, que cuida de nós, sabe do que eu preciso e por isso me abençoa, apesar dos meus pecados, apesar da minha ingratidão, apesar da minha murmuração. Deus ainda me sustenta, cuida. Eu tenho certeza que amanhã, se eu estiver vivo, não vai faltar pão na minha mesa. Eu vou ter o que me vestir, eu vou ter um abrigo. É esse Deus quem cuida de mim, e por isso toda a honra e toda a glória a Ele. É isso que Deus queria imprimir ao povo nessa caminhada do deserto, com muita dificuldade, com muita luta. Confia em mim, eu vou abençoar vocês. Se é eu que te tirei da terra do Egito, é eu que vou te sustentar aqui nesse deserto. Não com caviar. O caviar é o plus. Não, com pão, com leite, com a necessidade básica. O bom de Deus é que Ele nos dá sempre um plus. Ele nos dá o pão, nos dá uma manteiga, uma geleia. Pude ir na casa de um irmão, sexta-feira, e pôde me servir essa geleia que é importada, pastor. Maravilha, vamos experimentar a geleia importada, né? E que gostosa, igual de Minas Gerais, boa demais. Queridos, Deus tem nos abençoado de maneiras maravilhosas. Conta as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Não é assim que a gente canta? Conta elas, conta cada uma. Quando você estiver triste, desanimado, ali querendo desistir, começa a contar as bênçãos. A maior delas, a salvação em Cristo Jesus. Não tem maneira de nós ficarmos aborrecidos. É para levantar e aplaudir de pé, igreja. Não é assim que o povo fala? Esse Deus que nós servimos. Deus que não deixa faltar nada. Somos sustentados, cuidados pelo nosso Senhor, que é o nosso pastor. Aleluia. Deus é a fonte de todas as bênçãos e Ele queria imprimir isso diante do seu povo. Segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é que os benefícios dessas bênçãos. Se é o Senhor que abençoa, abençoa como? Nessa jornada, nessa caminhada. Ele dá 3 bênçãos especiais maravilhosas para a nossa jornada, para a nossa caminhada a cada dia. A primeira é Deus quem nos guarda. O Senhor te abençoe e te guarde. A nossa proteção e a nossa confiança não está nos alarmes, não está no carro blindado, não está em muitas coisas que a gente tenta fazer para nos proteger. Porque quando é para acontecer, acontece, meus irmãos. É uma bala perdida. É uma criança que vai brincar com a arma da mãe e do pai e mata a mãe. Criança de 2 anos. Quem viu a reportagem, não sei quantos viram. Os pais estavam onde? Eu estava vendo com a Bilu no celular. Deixou a arma ali em cima da mesa, a mãe de um lado no celular, o pai do outro lado com o celular. Não percebeu que a criança pegou a arma, brincando com a arma, e deu um tiro na mãe. E a mãe morreu. 2 anos. Quando é para acontecer, não tem jeito. Por isso, nós devemos estar firmes diante do Senhor. É Deus quem nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É
É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Ele abençoa a nossa saída, a nossa entrada, é Ele que nos guarda disso. Ele guarda fisicamente, Ele guarda espiritualmente, Ele é o guarda do seu povo, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele nos guarda de todo o mal, do mal do mundo, Ele nos guarda do mal de Satanás, Ele nos guarda do poder do pecado, Ele guarda a nossa salvação até o dia de Cristo Jesus. Deus é o Deus que nos promete proteção em Cristo. E é maravilhoso, em Colossenses 3:3, Paulo diz que a nossa vida está escondida, guardada em Cristo Jesus. A minha vida está guardada, está blindada em Cristo Jesus. Que maravilha, que bênçãos maravilhosas que Deus nos dá. Somos ovelhas e seguimos a Jesus. E se somos ovelhas de Jesus, ninguém arrebata nós das mãos do Senhor. Em João 17:15, Jesus ora por nós. E Ele vai falar: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Olha que bênção. Eu não quero tirar eles do mundo nesse momento, mas eu quero que guarde eles do mal. E na versão transformadora, como que é? Transformadora, né? Nova versão transformadora diz assim, achei legal. Não é esse aqui não. Não é esse texto. Está mais para frente aqui e eu já vou ler para vocês. Tá bom? Nós vemos aqui que Deus é o que nos guarda. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Judas 1:24. Ele nos guarda de tropeço. Deus é quem nos guarda. Esse é o benefício quando nós abençoamos o povo. É para que Deus nos guarde nesse mundo tão terrível, de tantas coisas, tantas lutas e tribulações. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus é o Deus que concede favor de misericórdia, misericordioso para conosco. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Resplandecer o rosto é cuidado, o sol é que nos aquece, que nos ilumina. Assim, essa fonte de favor, essa fonte de bênção vem do nosso Deus, para conceder o quê? Misericórdia. E lembrando que parte de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro, para nos dar a misericórdia. É Deus que nos busca, é Deus que vai atrás de nós, é o Deus misericordioso que busca você, que atrai você, para que você continue caminhando nos caminhos dele. A maior necessidade do homem é cultivar esse relacionamento saudável com Deus. Para isso ele nos deu o maior ato de misericórdia, nos dando Jesus Cristo, o nosso Salvador, para perdoar os nossos pecados e termos comunhão plena com Deus. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mantemos comunhão com Ele e uns com os outros. Deus é o Deus de misericórdia. Nós temos comunhão plena com Deus, somos salvos por causa da sua misericórdia. E misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não nos dá. Eu mereci o inferno, mas Ele não me dá o inferno, Ele me dá o céu. Eu merecia ser punido, mas Ele, com a sua graça, não faz isso. Ele não me pune, porque Ele puniu Cristo Jesus no meu lugar. Esse Deus misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele não é só um Deus que nos guarda, um Deus que concede o seu favor, mas também é um Deus que nos dá paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Esse levantar o rosto é como eu falando com alguém e ela está virada e presta atenção em mim e olha para mim e sorri, me olha com favor, com graça, com misericórdia. É isso, o Senhor, quando Ele nos abençoa, Ele oferece o seu favor, o seu sorriso. Deus sorri para você. Quando Deus, Ele favorece a gente, Ele resplandece o rosto, Ele volta o rosto para nós, levanta o rosto para nós.
essa presença do Senhor, esse sorriso do Senhor, essa bênção do Senhor, nos dá paz. Que paz maravilhosa, que paz preciosa. A imagem é que você está falando e Ele para, vira o rosto em nossa direção. Deus, quando nós clamamos Ele para tudo para ouvir a tua voz. Há bilhões de pessoas nesse mundo, mas quando você para adorar, para orar, Ele para tudo, se é que Deus para, mas Ele para prestar atenção em você. Jesus, indo a caminho ali, tinham cegos e começaram a pedir a presença de Jesus. E Jesus não ouviu, e Ele continuou, e algumas pessoas, fica quieto, não para de gritar. Eles gritaram mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para. Acho isso lindo. Se volta para eles. E Jesus cura esses homens. Tenha essa intimidade com o Senhor. Nos momentos difíceis ali, com dificuldade, você clama ao Senhor, Ele vai parar para te ouvir, atender o seu pedido. Ele vai levantar o rosto sobre você, sorrir e falar: o que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? É esse Deus, Deus de bênçãos, Deus de misericórdias, Deus de graça. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Essa atenção de Deus, esse favor de Deus é que nos dá paz. Te dá paz. Paz que não é ausência de guerra. Independe das circunstâncias. Essa paz que não é ausência de conflitos. Não é uma paz que o mundo pode dar. Não é uma paz que o entretenimento pode dar. Não é uma paz que a riqueza pode te dar. Não é uma paz que o governo vai te oferecer. Não é uma paz que a religião tem para oferecer. Mas a minha paz, essa paz que eu dou a vocês, o mundo não pode dar. E é esse texto que eu queria dizer para os irmãos. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. O contexto aqui é o Espírito Santo. A paz que eu vou dar, o mundo não pode dar. O que eu vou dar a vocês é o Espírito Santo. É o Consolador que vai estar com vocês todos os dias. E na tradução, uma outra tradução, diz assim, olha que bonito. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não afligem, nem tenham medo. Deus nos deu um presente maravilhoso, uma graça maravilhosa, o Espírito Santo em nós. Essa paz o mundo não pode dar, e nem rouba, é ultra circunstancial. Por isso que quando passamos pela enfermidade, a gente pode ter paz, porque a gente sabe que Deus está no controle. Quando a gente tem velórios de cristãos, a gente vê paz, a gente não vê desespero, porque é o Espírito Santo é que consola, que traz paz. Quando Deus olha para nós com favor, temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Por isso as pessoas não compreendem a nossa paz em meio às tribulações, lutas, lutos e dificuldades. Porque é uma paz que excede ao nosso entendimento. É uma paz espiritual que Deus nos dá. Tinha uma música que a gente cantava muito na mocidade. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu tenho meu Senhor. Eu oro ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias. Alegre sou, apesar das dores, apesar das lágrimas, apesar das dificuldades,
porque a bênção de Deus vai estar sobre mim até aquele dia que estarei na presença dEle, para a glória dEle. É essa paz, é essa bênção que nós proferimos para a glória do Senhor. Finalizando, queridos, vivendo sobre a bênção da Trindade, Senhor, Senhor, Senhor. É isso que nós vemos em toda a Escritura. É assim que nós entramos nessa jornada maravilhosa. Nós fomos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São bênçãos da Trindade que nós recebemos. É Deus quem planejou a nossa vida, a nossa salvação. É Jesus quem executa essa salvação. Ele vai lá, morre no nosso lugar. É o Espírito Santo que aplica essa salvação no nosso coração. É a Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que persevera por nós, para nós caminharmos firmes até o dia da vinda de Cristo Jesus. Por isso a bênção no final do culto, queridos, não é apenas um rito, não é apenas uma palavra decorada, não é para a gente receber como já conheço, já sei, como dói. A gente aqui, vamos terminar, vamos cantar um cântico, depois vai ter a bênção, a pessoa já vai embora. Você não está entendendo que não é um rito, não é uma simples palavra. Vocês prestaram atenção que de geração em geração foi passada essa bênção sacerdotal? De geração em geração, Jesus quando sobe aos céus, Ele abençoa, lá no final de Lucas capítulo 25, Ele abençoa. Alguns teólogos, Lutero principalmente, diz que era a bênção araônica. Ele estava partindo, mas estava deixando a bênção. Nós vamos partir daqui, mas nós vamos ter a bênção do Senhor. E é isso, é uma bênção espiritual muito mais que palavras. É aquilo que significa, é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Assim como Deus abençoava o seu povo no Antigo Testamento, assim nós abençoamos o povo de Deus. E essa bênção é real, e precisamos dela. Quando levantamos as mãos para abençoar a igreja, nós não estamos brincando aqui não, queridos. É muito sério. E queremos que essa bênção estejam sobre vocês. Estamos obedecendo a palavra do Senhor. A bênção é a palavra do Senhor. A bênção não é o final do culto, apenas uma despedida, um adeus formal, uma simples oração na liturgia. Antes é uma promessa de bondade do Deus que é a fonte de todas as bênçãos. Nós temos a nossa bênção, que de geração em geração foi passada pelos apóstolos. E nós temos aqui em 2 Coríntios 13:13, nós não inventamos. Tem uma fonte. Está ali a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos vós. A Trindade, Senhor, Senhor, Senhor. E é de propósito. É real isso. Ele está mostrando ali que o amor de Deus vai acompanhar vocês. A graça de Jesus vai acompanhar vocês. A consolação do Espírito Santo que nos guarda, que nos dá favor, que nos traz paz, vai estar sobre a igreja. É isso que nós cremos e isso proferimos sobre a igreja. Há outras bênçãos. Acho uma linda, lá mesmo no livro de Judas, abre aí no finalzinho, Judas, antes aí de Apocalipse. No final, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Há outras, eu poderia dizer aqui, de Efésios, o Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Efésios 1:3.
Se você olhar o final das cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, há bênçãos que nós devemos proferir sobre a igreja, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo. É a bênção da família. É essa bênção que enriquece. E essa bênção sobre nós não traz desgosto. Não traz desgosto. Há bênçãos e mais bênçãos sobre os filhos de Deus. É importante os pais abençoarem os filhos, os avós abençoarem os seus filhos, seus netos. A palavra de bênção tem que estar todos os dias na nossa casa. Nós devemos proferir bênçãos. Se não pede, abençoa da mesma forma. Vai lá, eu te abençoo. Tenha um bom sono. Que Deus te guarde nessa caminhada. Que Deus te dê paz nesse trabalho. São as bênçãos do Senhor. Finalizando, queridos. Que a consciência da guarda, do favor, da paz de Deus inspire a nós vivermos uma vida que glorifique a Deus, que glorifique o seu nome. O nome dele estaria sobre nós, sendo canais de sua bênção, e nós, sendo abençoados, possamos abençoar outros também. Coloque isso em prática na sua vida. Largue essa murmuração, essa reclamação. Começa com gratidão, com bênção sobre a sua casa. Quando Deus derrama bênção sobre a sua vida, é para que você seja uma bênção para outras pessoas. As bênçãos de Deus não são apenas privilégios pessoais, mas oportunidade para abençoarmos outros. Eu vou abençoar quem você abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa também. Então abençoe, seja canal de bênçãos. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. As bênçãos que Deus tem te abençoado, abençoe também. É para isso que Deus nos chamou, para ser um canal de bênção. Que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Nós somos tão abençoados. Nós podemos contar as bênçãos e por isso nós podemos compartilhar essas bênçãos, essas alegrias com outros também. Sejam espirituais, sejam materiais, para a glória do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos ajude a viver para a glória do Senhor. O Senhor que é a fonte de todas as bênçãos. Eu gostaria que nós encerrássemos cantando um cântico que fala desse texto. Tá bom? E está falando aqui não está falando para Deus, mas está falando para uma outra pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor abençoe a sua casa. Então você está aí com seu marido, com sua esposa, com seu amigo, ou não tem ninguém aí, mas pede essa bênção, tá? Para aqueles que você ama. Que possa ser derramado sobre a igreja, que possa ser derramada sobre aqueles que trabalham com você. Que você possa professar essa bênção diante do Senhor. Vamos lá.